Graça e paz, pessoal! Glória a Deus! Mais uma quarta, mais um tempo juntos para ouvirmos e meditarmos na palavra do Senhor. Uma palavra rápida, mas pontual para o nosso coração e para que ela gere também muitas mudanças no meu e no de vocês por aí. Então, quero te convidar a já curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e já compartilhe com mais pessoas para que essa palavra também aqueça o coração de outras pessoas. Amém? Vamos orar para iniciar? Meu Deus, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela oportunidade de juntos recebermos do teu maná, recebemos da porção que o Senhor quer entregar hoje, Pai. Nós queremos declarar que o nosso coração está aberto como uma boa terra para receber a tua palavra, para receber a semente que o Senhor vai plantar em nós e queremos declarar que em nome de Jesus ela dará bons frutos em nossas vidas, Pai. Por isso, muito obrigada, te louvamos em nome de Jesus, amém. Então, amém, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o Senhor tem falado comigo, e principalmente quando eu fui ler essa história, e Deus, me deu aí uma injeção de ânimo, e é esse o convite que eu quero deixar para vocês hoje. Nós vamos falar sobre confiando nos planos de Deus. E aí, é fácil ou difícil confiar nos planos de Deus? Responde aí para você. Eu confesso que por aqui existem muitos momentos que é um desafio para mim confiar nos planos de Deus. E por que é desafiador? Porque nós muitas vezes estamos como Tomé, o discípulo, que precisamos ver para crer. Precisamos entender tudo que Deus está fazendo para a gente crer. E a verdade é que no sobrenatural de Deus, muitas vezes, se não quase todas as vezes, nós não vamos entender e nós não vamos conseguir ver o agir de Deus. Mas não é porque a gente não vê que Deus não está agindo. Não é que nós não estamos compreendendo que Deus não está operando. Pelo contrário, isso fala da soberania, do poder e da grandiosidade do Deus que a gente serve, amém? Ele é aquele que criou céus e terra, Ele criou nós, criou toda a natureza, todos os animais. Olha o senhorio dEle, o poder dEle. E muitas vezes em nossa pequeneza, a gente vai lá e acha que temos que compreender tudo do sobrenatural de Deus e muitas vezes vamos nos frustrar. E qual que é o problema de quando nós não confiamos no agir de Deus? É que nós passamos a não sermos dependentes da vontade dEle. E não tem como cristãos nós não dependemos do Senhor. Não tem como na nossa caminhada a gente não entregar o nosso coração, a nossa vida a Deus. Porque só quando a gente entrega e confia é que nós passamos a obedecer. E aí então nós podemos viver o sobrenatural de Deus. E nós vamos ler uma história muito conhecida. Eu quero falar sobre o povo de Israel preso ali em cativo no Egito. E aí, só dando uma introdução na palavra, no começo de tudo, o Egito, ele não era uma maldição. O Egito foi um lugar de escape que Deus deu para o seu povo. Então, quando José é levado, para o Egito e se torna governador ali do Egito, do faraó, ele se torna governador do faraó daquela época, ele foi levantado como um salvador, porque ele salvou não só o seu povo, como outros povos também, por conta de toda a sabedoria que Deus deu para ele na questão de guardar na época de vacas gordas e vacas magras. E com isso o seu povo foi para o Egito e ali se abrigou como uma provisão de Deus. Então o Egito ele era uma bênção. Mas acontece que depois de um tempo José morreu, sua família morreu. O faraó daquela época também, que conhecia a história dele, também morreu. E com isso o povo de Israel estava se multiplicando. E o novo faraó fica com medo deles quererem tomar ali o poder dos governantes do Egito. E aí eles passam a escravizar o povo de Deus. Então, nesse momento da história, o Egito, que era uma provisão, era uma coisa abençoada por Deus, passa a ser um lugar de cativo, um lugar de sofrimento. E aí passam-se anos do povo sendo escravizado.
e como que as pessoas conheciam sobre Deus, sobre aquele que né, eles ouviam falar, realmente por ouvir falar. Eles não tinham experiências com Deus, mas era o que era se contado de geração em geração para chegar ali até aquela época e naquele povo que estava vivendo ali no Egito. Então eles não conheciam a Deus de perto, eles conheciam de longe, só de ouvir falar. E aí o que acontece, né? Ok, Carol, o que tem a ver essa história com os planos e confiar nos planos de Deus? Tem tudo a ver. Porque Deus, ele ouviu a oração do seu povo e determinou um tempo para aquilo ali se cessar, para aquele tempo de sofrimento cessar e acabar. E com isso ele levanta Moisés, um líder, para poder ir lá e libertar o seu povo. Mas eu não sei se vocês já se atentaram nessa passagem, em várias passagens, né, dessa história, e a gente vai ler uma delas, é que em todo tempo Deus levantou então Moisés, preparou Arão para estar ali como um auxílio de Moisés, e Moisés foi interceder para o faraó pelo seu povo, pela libertação de seu povo. E aí que a gente entra na história de 10 pragas. Por quê? Porque Faraó não cedeu, ele não concordou em deixar o povo ir fazer sacrifícios a Deus e ali, né, sair do Egito e conseguirem fugir, conseguirem ir embora para onde Deus iria mandar. Mas sabe por que Faraó não deixou? A palavra diz claramente em Êxodo de que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Foi o próprio Deus que endureceu o coração daquele líder. Carol, como assim? Como é que Deus endurece o coração? Mas não era Ele que estava libertando? Sim, mas como eu falei no começo, o sobrenatural de Deus a gente não consegue compreender. Por isso nós precisamos confiar e depender. E aí se entra a sequência das 10 pragas, né? Todas as pragas existiam um porquê, porque estava afrontando ali os deuses da época do Egito, né? Os deuses que eles acreditavam. Então Deus estava mostrando soberania a cada praga. Ele estava mostrando quem era Deus. Existiam coisas que os magos de Faraó podiam fazer, mas eles não conseguiam cessar as pragas. E então, em todo o tempo, o Senhor estava mostrando que ele era Deus. E em todas as pragas, Moisés sempre ia falar com ele e falar, né, olha, liberta o nosso povo. E aí o faraó cedia. Daqui a pouco ele vai lá e volta atrás. E em todo o tempo que ele volta atrás, a palavra diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então o que a gente compreende com isso? Que muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo, mas nós precisamos crer, obedecer e confiar de que Ele está operando algo que talvez nós não possamos, na nossa cabecinha, ter toda a inteligência, o saber de compreender, mas nos basta como filhos descansar e confiar e obedecer, porque Moisés foi obediente à voz de Deus e tudo que Deus mandava ele ia cumprindo, porque se existia um propósito. No fim, Deus queria mostrar sobre a sua grandeza, mostrar que ele era Deus, mostrar que não existia outro como ele. Não somente para Faraó e os egípcios, porque sim, os egípcios ficaram com medo a ponto de tipo, deixa eles irem embora, toma aqui os ouros, toma aqui as nossas, né, aquilo que nós temos de recursos, deram para o povo. Porque eles queriam realmente se livrar daquelas pragas. Mas isso só foi possível porque Deus estava operando milagrosamente nas entrelinhas, onde os nossos olhos não podem ver, mas Deus está agindo. E com isso, o coração de Faraó estava sendo fechado, mas para provar para os egípcios de quem era o grande eu sou, quem era o verdadeiro Deus, e mostrar para o povo de Israel quem ele era, porque o povo estava um pouco incrédulo, eles só conheciam Deus de ouvir falar, então Deus precisava mostrar quem era ele e provar de, olha, vocês estão sobre a minha direção, sobre o grande eu sou, né? Quando Deus chama o Moisés para o seu chamado, ele fala, eu sou o que sou. Eu sou o que sou é um nome que não era falado naquela época. Foi a primeira vez que Deus, né, se apresenta ali. Eu sou o que sou. É de grandeza. É um nome maravilhoso de Deus.
Então nós podemos entender que Deus queria provar para o seu povo de quem ele era, quem estava com eles era o grande eu sou. Então o coração de Faraó endurecido tinha um propósito. E aí eu queria ler com vocês a passagem bíblica. Êxodo, a gente vai ler Êxodo 14, 23 até o 31 para a gente fechar. Os egípcios o perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez com que a roda de seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando contra o Egito. Aí, versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o teu servo. Aleluia! Olha só, né? Deus mostrou a sua grandeza. Quando Deus dá um fim ali no exército de Faraó, o grande exército de Faraó, seus melhores guerreiros, ele mostrou quem era Deus para os egípcios e, acima de tudo, mostrou quem era Deus para o seu próprio povo. E com essa situação, né, essa grande vitória que o povo de Israel teve, eles foram conhecidos pelas outras nações, porque assim que eles começaram, né, a caminhada aí, em prol da terra prometida, eles eram conhecidos como o povo de Deus, como o povo daqueles que mataram os egípcios, aqueles que venceram, que abriu-se o mar. Então a fama deles foi percorrida, e isso só me prova de que nosso Deus, ele é glorioso e grandioso. Nós podemos confiar no seu agir e descansar naquilo que ele tem operado, mas para isso eu e você precisamos confiar no plano dele. Então obedeça, confie e dependa, porque é o grande eu sou que está à nossa frente e que está cuidando dos planos dele. Não tenha medo, simplesmente continue e descanse seu coração. Mesmo que aos nossos olhos nós não conseguimos entender o porquê racionalmente Deus teve que endurecer o coração de Faraó, existia um plano e um propósito lá na frente, e que só Deus vai entender e saber o porquê. Então eu e você podemos descansar, confiar e obedecer. Amém? Que essa palavra possa ter chego no seu coração e te queime com esperança, com força, com fortalecimento, para que você se mantenha firme, confiando nos planos de Deus, que são muito melhores do que os nossos. Amém? Pai, obrigada por esse tempo, obrigada pela Tua palavra. Nos ajude a confiar e depender do Teu plano, porque nós cremos que eles são muito melhores do que o nosso. Nos faça viver o Teu sobrenatural e viver novas experiências contigo, porque nós cremos e confiamos que o Senhor é o nosso Deus, está à frente de todas as coisas. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!